Vino 11, um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas, esses escritórios que a gente vê aí, esses prédios imensos no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente. O Vino 11 anunciou na última semana que ele vendeu parte de um imóvel, um dos principais imóveis que ele tinha, venda de 49% do ativo BM336 localizado no Rio de Janeiro. E isso mudou algumas coisas, então nesse vídeo aqui você vai saber qual é a minha opinião sobre o Vino 11, se eu vou manter ele nas minhas carteiras do canal ou se eu vou vender, me desfazer das cotas, e também, para que fique muito claro aqui, gente, todos os riscos. Eu montei a calculadora de preço teto de fundos imobiliários que você pode usar de graça, e até o fim do vídeo a gente vai usar essa calculadora aqui, eu vou te explicar como é que você faz para acessar também, porque aí a gente consegue entender qual que é o valor máximo que eu posso pagar numa cota de fundo imobiliário, dado o retorno, dado o aluguel que esse fundo vai me pagar, para compensar financeiramente. A gente vai ver tudo no vídeo de hoje. Então, sem enrolação nenhuma, sem pedir like, já pedindo, olha lá, pessoal, essa aqui é a minha carteira oficial do canal, cuja eu já apliquei 495 mil reais e hoje a gente tem uma valorização aí e temos 533 mil na nossa carteira, né? Muito disso por conta das escolhas que a gente vem fazendo e das técnicas que a gente vem aplicando. Um dos fundos imobiliários da minha carteira é o Vino 11. Eu possuo 1.410 cotas, num preço médio de R$ 7,99. Hoje a cotação dele está R$ 8,05. Portanto, sim, estamos no lucro com o Vino. Mas aonde mora a polêmica do Vino de fato? Desde a fundação dele, gente, que ele foi fundado ali por volta de R$12. Claro, se a gente fosse corrigir a cota, né? A cota dele custava ali por volta de 50, houve um desdobramento e ele foi para base 10. Então hoje ele custa ali por volta de 8, 10 reais. Se a gente fosse levar essa correção, é como se o Vino tivesse sido lançado na bolsa lá em 2019 por R$12,68 e desde então ele vem desvalorizando. Ele perdeu 35% de valorização, né? De desvalorização, de prejuízo aqui no caso ao longo desse período. E aí resta a dúvida, vale a pena continuar num fundo que só desvaloriza ao longo do tempo? Eu mesmo, Diego, comecei a investir pesado no Vino de 2023 para frente. Então vou pegar aqui ó, o último um ano dele, eu venho comprando aqui ó, por volta desses preços. Você pode bem ver que o preço médio do meu fundo imobiliário na minha carteira está R$ 7,99. Você vê que até o preço dele subiu, já foi para 8,16 agora aqui, ó, segundo dados em tempo real aqui da bolsa. Então sim, a gente está com ele numa valorização, porque diferentemente de outras pessoas, eu não comprei o Vino na alta para vender na baixa, ou fiquei com medo quando ele caiu. Pelo contrário, eu continuei comprando cotas mesmo na baixa, todo mês ali um pouquinho, fazendo a estratégia do canal, e a gente vê que ele tá ali ó, no 0 a 0, no positivo ali, ou seja, não fede nem cheira. Primeira dica do vídeo de hoje, qualquer fundo imobiliário que você tenha na carteira, se você escolheu aquele fundo porque você acredita nele, porque você vê valor nele, continue comprando, mesmo nos períodos de queda desse fundo, porque não é o preço que está fazendo o fundo, e sim o fundamento que está ali, que fez você escolher aquele fundo. Eu segui isso e para mim tem dado certo. Eu vejo muita gente chorando por aí nos comentários da internet, falando que perdeu dinheiro com o Vino, mas na minha carteira, e também, gente, na carteira do canal, começando com 200, né? Se a gente voltar aqui, ó, pegar aqui a carteira começando com 200, mês a mês a gente vem comprando cotas de todos os nossos FIIs e a gente vê, ó, que o Vino 11 está aqui numa valorização também, ó. O preço médio tá R$ 7,95 e a gente tá com 8,05 aqui, já foi para 8,15, então já tem uma valorização ainda maior. A questão é, eu vou manter o Vino nessa carteira ou vou aproveitar essa alta para me desfazer das cotas? Você vai ver. Vamos falar sobre esse fato relevante aqui que aconteceu nesse fundo imobiliário. Eu sei que muitos de vocês acompanham esse FII e têm interesse de saber mais sobre ele. Vamos lá. O fundo Vino 11, ele é polêmico porque ele é um fundo alavancado. O que isso significa? Significa que ele fez dívidas para comprar os imóveis que ele possui. Em vez de ir lá no mercado e pegar dinheiro com a galera,
abrir subscrição, né, pegar dinheiro com a galera para poder investir, comprar esses imóveis, o Vino, além de fazer isso, logicamente que ele fez, ele também optou por pegar dívidas no mercado para comprar esses imóveis. Então, se a gente olha lá o cronograma de pagamento aqui do Vino 11, olha lá. Ele tem 46 milhões de dívida esse ano para pagar, mais os juros, né, da dívida, porque quando você pega dinheiro emprestado, você tem que devolver com juros. Então tem mais 43 de juros. Ou seja, isso aqui soma, galera, quase 90, um pouco mais de 90 milhões de reais que ele tem que pagar, ele tá devendo. A gente vê que ano que vem vai ter 85 milhões aproximadamente e depois isso aqui vai cair para ali próximo dos 70, 65 milhões ano a ano. Então você vê que ele ainda tem bastante dívida para pagar. Quando a gente olha o total das dívidas dele, que ele foi pegando dívida, né, com várias instituições, a gente tem, ó, 514 milhões de reais para serem pagos ainda. E o Vino precisa conseguir essa grana. Como é que ele consegue esse dinheiro? Número 1, principal, dos aluguéis que ele está recebendo desses imóveis. E dá pra gente ver isso aqui, ó, pra você entender. Em março, por exemplo, ó, o Vino pegou 9 milhões de reais de aluguel, porém ele teve que pagar 3 milhões e 500 mil das dívidas. Então essas dívidas, elas estão sendo pagas ao longo do tempo. O Vino, ele lucra com o aluguel, uma parte ele paga a dívida e a outra parte ele distribui pra gente. A gente consegue ver isso aqui, ó, por cota, né, que fica até mais tangível, mais fácil da gente entender. Então, ó, ele ganhou 10 centavos, 11 centavos aqui por cota, teve que pagar 5 centavos aqui de dívida, depois ele tirou uma taxa de administração que é 0,6 centavos, então é menos de 1 centavo aqui a taxa de administração, e por volta, ó, ele tá falando que vai distribuir aqui 0,055 centavos. Então isso aqui é 5 centavos e meio ao longo do mês. Se a gente olha a projeção de distribuição do Vino, a gente percebe por que é que ele vem desvalorizando, gente. Porque o aluguel dele, o quanto ele paga para os cotistas, está diminuindo. Olha lá, no ano passado ele estava pagando 62 centavos, aí foi para 60, foi para 58, 55. Será que vai parar no 55 ou vai continuar caindo? Só que tem um motivo do porquê que eu coloquei esse fundo na minha carteira. Você vai entender. Porque olhando assim é só desgraça que a gente vê, né? E um outro jeito do fundo conseguir pagar essas dívidas que ele tem é vendendo parte dos imóveis. E foi exatamente isso que ele fez agora no último mês. Olha lá, ele vendeu 49% do ativo lá do Rio de Janeiro, esse BM336. Ah lá, ó, o BM336 é esse aqui que fica aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. É um prédio, inclusive, da hora, né? Ele tinha 100% de participação, ele vendeu metade da participação. Se você vê que o principal locatário, ou seja, quem tá lá da outra ponta pagando o aluguel, é a própria Vinci, é a própria administradora, gestora desse fundo aqui. E eu acho que por isso que eles quiseram, inclusive, pegar esse imóvel, porque era deles mesmos, eles mesmos usavam. Imagina se eles pegam aqui, ó, um imóvel que está sendo alugado por uma outra empresa, ó, essa aqui é alugado por advocacia, essa aqui, ó, WeWork, Vitacom, WeWork Abril, CIA, Vitacom também, e aqui o prédio da Globo, né, o tão polêmico prédio da Globo. Só um parênteses aqui. Eu vejo muita gente falando sobre o Vino 11. Ah, não, porque ele comprou o prédio da Globo, então eu não vou investir. Para de colocar ideologia política nos seus investimentos. Senão você vai pro bueiro, você vai ficar pobre. Você acha que o Warren Buffett, você acha que o Barsi ficou fazendo negócio na Bolsa de Valores com base no achismo político dele, na ideologia que ele tinha política? É óbvio que não. Então, assim, deixa os negócios à parte disso, porque eu vejo muita gente com mimimi, ai, porque isso que... Para, a gente tem que pensar aqui nos números e nos riscos que a gente está correndo com base nos retornos desse fundo aqui. Portanto, esse imóvel aqui, lá do Leblon, metade dele foi vendido, uma fração do imóvel, né, foi vendido aí, nem sei quem foi que comprou, não sei se eles falam aqui, mas olha o que me chamou a atenção, galera. Na transação, eles vão ganhar 112 milhões de reais pela venda, o equivalente a 46 mil o metro quadrado. E eles falam aqui que eles geraram
um ganho de capital de 41 milhões de reais. O que isso aqui significa? Desses 112 milhões, é como se o Vino tivesse comprado esse imóvel por aproximadamente 70 milhões. Ele comprou por 70 e tá vendendo por 112. Então você vê que eles não tem besta aqui, gente. Toma cuidado com ideologia, por isso que eu falo. Eles compraram o imóvel num valor, numa época, inclusive, ali, os imóveis de escritório estavam valendo menos, vários foram comprados durante a pandemia, que despencou tudo que era escritório, porque a galera tava no home office. Agora que tá voltando todo mundo pro presencial, inclusive por conta dos fundos, né? Tem um boato aí que fala que os fundos de investimento em laje corporativa tá obrigando a galera, obrigando o CEO de empresa a mandar a galera de volta pro escritório. Não é à toa, é para fazer esses imóveis voltarem pro preço que eles estavam. E este movimento de mercado tá acontecendo. Olha lá, o Vino ganhou 41 milhões de reais nessa transaçãozinha. Então será que não valeu a pena ele ter se alavancado para ter esse lucro agora? Na minha opinião, sim. É exatamente o pensamento que a gente tem quando a gente faz um financiamento. Eu tenho uma dívida de 300 mil reais do meu imóvel aqui com o banco, só que eu tô todo mês pagando feliz da vida a minha parcela. Por quê? Porque as pessoas que moram de aluguel no mesmo prédio que eu já estão pagando mais de R$ 1.500 a mais do que eu pago de financiamento. Eu já tô no lucro faz tempo, mesmo tendo uma dívida no banco. Esse valor aí de 112 milhões de reais que o Vino vai ter, vai abater aquela dívida que ele tem de 500 milhões e pouco. E agora, o Vino provavelmente nos próximos meses e anos, porque eles vão receber isso aqui, né, tá falando até, vão receber, ó, 45% do valor agora, no dia 5 de abril eles já receberam, 25% em 2025 e 30% em 2026. Ou seja, eles vão usar esse valor para abater essa dívida aqui, ó. Essa dívida vai ser menor. E aí, consequentemente, provavelmente, a renda que ele vai passar para os cotistas aumenta. Foi exatamente por isso, galera, que esse fundo aqui se valorizou quando a gente pega no último um mês, né? A gente vê que o Vino saiu da casa dos 7,40 para os 8,15. E aí tem gente que vai lá e vende no fundo do poço, morrendo de medo, porque não sabe o que está fazendo e se dá mal, se lasca. Portanto, galera, minha opinião sobre o Vino. Ele é um fundo mais arriscado? Sim, ele é mais arriscado. É por isso que na minha carteira, se a gente olha lá, vamos ver na minha carteira aqui, ó. Ó, o Vino representa 2% da minha carteira. É uma partezinha. Os outros fundos imobiliários que eu tenho, eles não têm essa alavancagem toda. Eles são mais seguros, mais estáveis. Só que se o Vino continuar do jeito que ele tá, fazendo bons negócios, tendo ganho de capital, provavelmente ele vai passar a pagar mais, num período aí de médio prazo. A gente pode dizer, acho que uns 3, 4 anos. Portanto, eu, Diego, prefiro colocar esse risco a mais na minha carteira, pensando em lá na frente ganhar bastante a mais também. Pensa que enquanto eu tô acumulando cotas aqui nesses valores de R$ 7,00, de R$ 8,00, esse fundo que está desvalorizado hoje, se ele começar a pagar mais dividendo, começar a pagar mais aluguel, ele vai valorizar. Isso quem diz não sou eu, é o próprio mercado. Pensando nisso, pessoal, eu coloquei, inclusive, eu montei uma calculadora de preço teto, que aí você vai entender muito bem, claramente, a relação entre os dividendos que um fundo paga e o preço dele no mercado. Olha só, como é que funciona essa calculadora aqui? Para você poder acessar, você entra lá em comunidadedariqueza.com, é só digitar isso no seu navegador, você vem aqui em calculadoras, e aí você vem em calculadora de preço teto de FIIs, tá bom? Você pode usar no celular também. Dividendo mensal. A gente acabou de ver que o Vino ele paga 5,5 centavos por cota hoje em dia. Então vou colocar 0,055, é o quanto ele paga. E agora a gente coloca o dividend yield anual desejado que a gente quer receber. Geralmente, um bom fundo de tijolo, que é o caso aqui do Vino, ele vai pagar entre 8% e 9% ao ano. É isso que a gente espera. 8% mais inflação, né? Porque a inflação tá ali no preço daqueles ativos vão valorizando com o tempo. Então a gente espera receber 8%, 9% de dividendos, uma vez que o Vino, como ele é de tijolo, assim como um XPML, assim como um fundo de shopping, tende a valorizar com a inflação. Então olha lá, se a gente coloca 9%, o preço teto desse fundo é R$ 7,33. Se a gente coloca 8%, que seria algo justo aqui também, o preço teto seria R$ 8,25, com ele pagando exatamente os dividendos de hoje. Então, na minha opinião, 8, 9%, a gente estaria com um preço ali entre 7,50
e 8,20, um preço justo desse fundo. Você vê que ele tá exatamente 8,15, né? Agora, vamos fazer algumas simulações para você entender. Se o Vino começar a cair, né? A renda dele, os dividendos cair mais ainda, vamos supor que chegue aqui, ó, a 0,050, ou seja, diminuir ali 5 ali do último númerozinho, né, que a gente tinha. Nessa queda que ele tava tendo, ele tava pagando 0,60, aí foi para 58, não sei o que. Se ele chegar a 0,50, você vê que para a gente receber 8% de dividend yield, a gente teria que pagar no máximo 7,50 aqui nesse fundo, que é o preço que ele estava há pouco tempo atrás. O mercado estava precificando exatamente dessa forma. Por isso que assim, se você quer ser mais conservador, espera o Vino voltar para o patamar lá de 7,50. Se ele voltar. Se você quiser esperar, você espera para o patamar de 7,50 para continuar comprando as cotas, tá? Agora, vamos ver um cenário mais otimista e de longo prazo do que poderia acontecer. Por exemplo, ó, a gente acabou de ver, o Vino fez quase 11 centavos aqui, ó. Se a gente pegar a média desde o IPO, ele tá fazendo 10 centavos,5, né? 10,5 centavos aqui. Porém, ele tá tendo que pagar lá as dívidas dele, aí menos isso, menos aquilo. Vamos supor que o Vino tivesse pagando, ó, o que ele pagou aí ao longo do tempo, que foi esses 7 centavos, mais os 3 centavos que ele estaria pagando se ele não tivesse essas dívidas todas. A gente estaria falando de 10 centavos, galera. Vamos colocar isso na calculadora só para você entender o preço que isso aqui ficaria, ó. 0,10 centavos a 8% de dividend yield, a cota desse fundo estaria R$15. É disso que eu tô falando, é nisso que eu estou mirando. O Vino vai fazer alguns malabarismos, vai executar algumas vendas no futuro, eu acredito, para tentar equilibrar essa dívida. E quando essa dívida estiver equilibrada, é provável que ele passe a pagar mais dividendo. E pagando mais dividendo, o preço máximo que o mercado está disposto a pagar aumenta também. É exatamente o que essa calculadora faz, por isso que eu acho que ela é genial e a gente criou aqui exclusivamente para você poder acessar de graça. Você pode fazer isso aqui para qualquer FII. Você pega o quanto que ele tá lá, os centavos, os reais que ele tá pagando todo mês, bota ali no dividendo mensal, coloca ali, se for tijolo, você vai querer entre 8% e 9% ao ano. Se for papel, você vai querer ali entre 11%, 12%, 13% ao ano. O fundo de papel, ele te paga mais, porque ele te devolve a inflação, tem que lembrar disso. Só que imagina se isso aqui acontece. Eu com um monte de cota lá de Vino, daqui 6, 7 anos, com as cotas valorizadas, não sei se vai chegar a 15, mas que chegue a 10, que chegue a 11 reais, recebendo um dividendo lascado, porque as minhas cotas eu vou ter comprado pela metade do preço. Eu vou estar recebendo um dividend yield de 16% ao ano. E isso aqui é muita coisa quando você fala de fundo imobiliário. Por isso que eu acho que vale o risco. É por isso que a gente faz as coisas calculadas. Então assim, me fala qual é a sua opinião sobre o Vino 11. Se esse vídeo aqui te deu essa ideia, essa visão, que é a minha visão aqui sobre essa cota desse fundo, sem colocar idealismo, ideologias políticas no meio da conversa. Investimento a gente não bota política no meio. Política interfere? Sim. Mas o presidente vai mudar a cada 4 anos. Você não vai ter controle sobre isso. Se você ficar decidindo se você vai investir ou não vai, por conta disso, você tá lascado, tá bom? E outra coisa, você pega o Vino aqui ao longo do tempo, ó, ele ficou muito para trás em relação ao IFIX, em relação ao CDI. De fato, ó, ele desvalorizou 4% no período, enquanto que o CDI está pagando 27% aqui no período de 2 anos. Realmente, parece terrível. Só que você tem que pensar que a gente está num cenário atual. Você tem que pensar no preço que vale a pena você pagar hoje para receber o dividendo de hoje. A desvalorização já aconteceu no passado. A questão é, vale a pena você continuar com ele? Então, na minha opinião, vale. Na minha opinião, isso aqui é uma janela de oportunidade. E se a gente tiver certo, a gente vai se dar muito bem. Se eu tiver errado, eu vou perder aí menos do que 2% do meu patrimônio. O Vino não vai chegar a 0. São imóveis bons. Ele tem uma vacância controlada de 4%, 5%, enquanto que a de mercado está por volta de 30% dos setores aí de escritório que foram super afetados pela pandemia. Então, é um risco controlado que eu botei estrategicamente na carteira. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vou deixar um vídeo que eu fiz aqui a respeito de uma mudança do Nubank da Nuinvest. Se você não tá sabendo, vai lá e assiste, que vai mudar muita coisa. Fiz aí, deixei aqui pra vocês. Te vejo no próximo vídeo e falou!